Estamos aqui novamente para nossas discussões de toda a semana. Como é bom estar com vocês, como é bom estar trazendo notícias, trazendo sempre coisa nova e fazendo com que todos os ouvintes possam entender o que está acontecendo no país. E o país está uma calamidade, minha gente. Imagina essa história de tirar recursos da educação, de fazer a universidade paga. Meu companheiro, eu sou filha de um guarda de trânsito com 8 filhos e se não fosse a escola pública, eu não estaria aqui conversando com vocês com tanta alegria como eu gosto de conversar. Bem, mas o nosso programa de hoje nos traz um assunto excepcional que é preciso que todos saibam a verdade ou as verdades a respeito desse assunto. E o meu convidado é mais um querido amigo. Vocês vão dizer, mas Paula só traz os amigos. Mas quem manda ter amigos importantes? Quem manda ter amigos fazendo coisas sérias, coisas importantes, coisas que transformam o mundo? Bem, bom dia, Júlio. Bom dia, Paula. Júlio Américo é o nosso companheiro de hoje, que vai nos dizer coisas importantes e vai falar profundamente sobre o assunto Liga Cannabis. Julinho, como nós o chamamos Julinho, porque é tão querido há tanto tempo, mas Júlio, você faz um trabalho muito importante aqui na Paraíba, divulgando, e não só na Paraíba, acredito que você já tenha uma influência no Brasil inteiro, sobre um problema muito sério que se trata de uma doença que não tem cura, notadamente em crianças, eu não sei, você vai dizer. E que doença é esta, sobre a qual você trata tanto e sobre a qual você busca, para a qual você busca uma solução o mais depressa possível? O que é isto? Bom dia, querida Bom Paula, dia. Que é minha querida amiga também, né? Um bom dia também para vocês que nos assistem, né? Eu diria que a luta da Liga Canábica, ela começou já a partir de uma dor muito grande, que é ver um filho convulsionando cerca de 30 a 40 vezes por dia. Seu filho. Meu filho, Pedro, e não ter nenhum remédio desses convencionais, desses produzidos pela indústria farmacêutica, que conseguisse atender a necessidade dele de conter essas crises. Que doença é esta, Júlio? Ele tem uma doença rara chamada síndrome de Lennox-Gastaut. Na verdade, essa síndrome já é uma evolução de uma síndrome de West, e que foi resultado de uma negligência médica. Na verdade, ele não tem nada congênito, foi entendi. um resultado. Então, já começou de uma dor muito grande, de uma revolta até pela falta de comprometimento com aquele profissional de saúde em relação a ele, né? E aí nós seguimos, e para que a gente descobriu que tinha uma opção, que era o uso medicinal da maconha, o uso terapêutico, né? E que podia conter essas crises. Nós soubemos de uma pessoa que estava usando para a filhinha lá em Brasília, e aí a partir disso conseguia, né, esse medicamento? Só na época só importado, só poderia importando dos Estados Unidos. E era muito caro. Além de ser muito caro, a Anvisa exigia para que a gente importasse uma autorização, e um dos documentos que era necessário era uma prescrição médica. Ora, nenhum médico queria prescrever na época. E aí nós ficávamos tendo a opção sem poder usar. Foi aí que a gente começou a traficar. Eu digo traficar porque na época nem a substância da planta chamada canabidiol era reclassificada, ainda era proscrita. Então nós corríamos o risco de ser enquadrado com tráfico internacional de drogas. E com essa dor tão grande desse filho sofrendo dessa doença. Pois é, a gente correndo o risco de ser criminalizado, ser olhado pela lei brasileira como um bandido porque estava salvando a vida dos nossos filhos. Tem muita gente com essa doença, Carlos, Júlio? Olha, muita gente no Brasil que tem seus filhos com várias síndromes epiléticas, porque são dezenas de síndromes epiléticas. Ela é do grupo da epilepsia. Da epilepsia. E
Hoje, muitas outras pessoas que podem ser tratadas com o uso Sim. terapêutico da cannabis, pessoas com câncer, com Parkinson, com Alzheimer, esclerose múltipla, doenças autoimunes, dor crônica, Imagina. combater os sintomas da quimioterapia, náusea, vômito. Eu acho que quem nos assiste deve saber o que deve conhecer alguém que faz quimioterapia e saber os Sim. efeitos colaterais São devastadores terríveis. dessas drogas. Né? Eu tive um irmão que fez quimioterapia, ele teve câncer na medula, mieloma múltiplo. Mas, Júlio, e qual é o problema? O que é que dificulta? Como é que a coisa acontece? E o que é a liga? Olha, a Liga ela surgiu dessa luta dos pacientes, inicialmente, hoje de toda a sociedade. Sim. Quem quiser participar da Liga Canábica, qualquer pessoa pode participar, basta defender essa questão do uso terapêutico da maconha, né? Estar juntos, lutar junto com a gente com políticas públicas, com políticas de saúde, o acesso pleno a essa erva, todas as formas dela, todo o potencial terapêutico dela poder ser usado, né? E a Liga Canábica surgiu dessa luta e hoje é uma associação que propõe políticas públicas, ela trabalha na incentivo e promoção da produção e difusão do conhecimento científico, a superação de uma cultura de preconceito por uma cultura de acolhimento, né? Ô, Júlio, há muitos mitos, né, sobre a maconha. Mito, minha gente, é mentiras. Vocês veem, de vez em quando eu vejo na televisão, o que é mito e o que é verdade. Então, mito é mentira. E sobre a maconha, há mito, há mentiras. Então, vamos desmistificar isso, Júlio? Sim. Tem algumas, se criou, foram décadas de preconceito Sim. em relação à maconha. Então, a proibição no Brasil, ela foi muito mais motivada por questões raciais do que por questões científicas. Como raciais? Quem trouxe a maconha para o Brasil foram os negros africanos a partir do século XV. Mas os índios já usavam? Do século XVI, quer dizer. Não. Os africanos foi que trouxeram para cá. Sim. Eles vinham, em 1549, você já tinha registros de africanos trazendo em bonecas de panos e nas pontas das tangas para o Brasil. E o africano, quando veio para aqui, ele veio com uma imagem extremamente depreciativa da raça. Era raça degenerada, não tinha alma e toda aquela questão estigmatizante que era colocada. E o escravagismo colocou exatamente para deixá-los sob os seus pés, não é verdade? Tanto é que, na época, o vício da aristocracia era o tabaco, que hoje é o que faz mais mal à sociedade. Exatamente, o tabaco é o fumo, né? Exatamente. É o cigarro. E o pito de pango, o fumo de negro era a maconha. E que era olhada de forma bem desconfiada pelas pessoas da época, né? Como era também, Julinho, a religião, né? Tanto é assim que houve o sincretismo. Os negros, para poderem cultuar os seus orixás, tiveram que ligá-los aos santos católicos, porque eram proscritos. Até hoje Até o início do século passado, você tinha o samba, a capoeira, o candomblé, era tudo proibido. Sim. E aí a cannabis também. Sim. Eu me lembro de uma legenda, um título de um jornal da época, 1930 e pouco, que o título era O Veneno Africano. Olha só. Então eles colocavam a cannabis como aquilo que era ruim e que poderia contaminar as outras camadas sociais. Entendi. Então não tinha nada na substância, não existia nenhum estudo, nada consistente que dissesse, não, a cannabis vai ser proibida por um motivo médico, científico. Não existia. Foi puramente... E isso aqui foi passando de década por década e a cannabis foi banida e nunca se levantou isso. Tanto é que nós temos um cientista aqui, Dr. Elisaldo Carlini, que na década de 80, quando se começou a estudar também lá em Israel, ele foi pioneiro aqui e ele foi colocado no limbo, praticamente foi esquecido. Isso só veio à tona agora depois do movimento dos pacientes e daquelas pessoas que queriam uma outra realidade
política Ele já tinha descoberto esta substância na cannabis que fazia bem às Elisaldo pessoas com Carlini, ele já epilepsia. tinha feito pesquisa com epilepsia e já tinha pesquisa, e desde lá até hoje ele ainda pesquisava. Hoje está muito velhinho, está com quase 90 anos, mas ele pesquisava, e durante esse tempo ele pesquisou o potencial terapêutico da cannabis, não só para as questões de epilepsia, de autismo, mas para todas essas outras doenças que eu falei aqui, essas patologias que podem ser tratadas e com eficácia e principalmente segurança. Isso. Então é puro preconceito. A cannabis não mata neurônios, a cannabis não causa esquizofrenia. O que existe é uma relação que não é de causa e efeito. Né? Não se mata neurônio, pelo contrário. As pessoas que têm acima de 50 anos já têm estudos pré-clínicos que demonstram que a cannabis ela melhora a qualidade das sinapses cerebrais e melhora a condição, a neuroproteção do sistema nervoso. Né? E a gente sabe muito bem que é pela academia, é pela ciência que a gente tem muito mais segurança em todas as discussões, em todos os processos. Então, construir essa nova sociedade é buscar esta felicidade, é buscar essa solidariedade, uma sociedade justa. Uma sociedade justa supõe que todos tenham direito a tudo. A Terra é de todos nós. Há pouco passou o dia do planeta Terra. Esse planeta ou foi feito, o resultado do Big Bang, né? Que eu sempre trato das duas teorias. Na teoria do Gênesis e a teoria do Big Bang. Então, uma ou outra, ou as duas, talvez com a única diferença de tempo, ela foi feita para todos nós. Então, não é uma sociedade de privilégios. E quem busca discutir esses privilégios, derrubá-los e fazer com que as oportunidades sejam de todos, está construindo a nova sociedade. E essa discussão, essa ação da Liga Canábica tem esse objetivo, esta construção da nova sociedade, justa, igualitária, solidária e feliz. Então, é muito importante isso que acontece, dessa seriedade com que a discussão está sendo feita, com que o trabalho está sendo feito. E não se admite que pessoas, por puro preconceitos, sem informação, né, Julinho? Acho que atitudes como esta demonstram que as pessoas não têm a informação nem as buscam, porque ninguém sabe de tudo. Obviamente, a gente tem que buscar informação sempre. Ontem eu estava conversando com uma jovem e dizendo a ela o quanto eu amo a educação. Eu sou professora desde 1961. E o que é que eu digo? Ninguém só aprende, nem ninguém só ensina. A aprendizagem é uma troca. E é esta troca que a Liga está fazendo com a sociedade de uma forma séria, eficiente, competente, com todos os subsídios necessários para que não haja erros, que não haja falhas, porque se está tratando de pessoas, de gente, de crianças. E aí acontece um negócio desse. Infelizmente, né, as duas companheiras tiveram essa atitude, mas e o resultado disso? E depois dessa discussão? A vereadora Raíssa, ela publicamente, ela manifestou um pedido de desculpas, saiu até na imprensa, tudo. A gente vocês se encontraram, nós fomos lá, publicamos uma nota, depois fomos na Câmara, marcamos presença lá, eles nos chamaram para conversar e nós fizemos uma reunião com eles. Uma atitude muito séria, uma atitude muito adulta sua, porque outras pessoas ficariam logo com raiva e não quereriam mais nenhuma discussão com aquelas pessoas. Não, vocês, pela seriedade com que fazem isto, foram buscar informar aquelas pessoas, porque se precisa de todos. Todos são necessários nessa luta, né, Julião? Sim. E a gente precisa estar muito atento para colocar a verdade dos fatos, para não alimentar o preconceito que existe, né? Os estigmas que já existem, porque isso aqui vai privar as pessoas do direito à saúde. Isso aqui é que é fundamental. A vereadora Elisa, ela não teve a mesma sensibilidade da vereadora Raíssa.
ela inclusive estava entrando com um projeto na Câmara, na época, Escola Sem Maconha, que a gente estranhou muito pelo fato de que se queria defender das drogas, então por que não escola discutindo drogas, escola conversando sobre drogas, uma coisa assim. Sim. Por que esse caráter proibitivo, esse caráter de corte e ao mesmo tempo essa coisa com a maconha? E ela disse claramente num programa de rádio que era para fazer um contraponto a esse dia de visibilidade. Ora, o dia de visibilidade é um dia em que a gente coloca a cannabis como uma das alternativas para que as pessoas exerçam o direito à saúde, para que tenham o alívio do seu sofrimento. Como é que eu posso ser contra um dia desse? Meu Deus do céu. Então, assim, a gente isso lamenta, é em nome né? de Deus, né? Tanta coisa está se fazendo hoje neste nosso país em nome de Deus. Arma para todo mundo. Deus acima de tudo. Como é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu acho que é assim. Porque é a arma que vai resolver o problema da violência. Onde é que está a cabeça dessas pessoas? A gente só derruba problemas dando soluções. E esta solução de arma na mão de todo mundo é carnificina, não é solução. Vem a outra pessoa com outra solução absurda. Então a gente espera que essas pessoas que na realidade existirão e existem, que elas não atrapalhem o caminhar da humanidade, porque apesar delas, a humanidade caminha. E é muito interessante que a gente tem uma perspectiva muito otimista do ser humano, otimista no sentido de acreditar no ser humano e na capacidade de mudança de todas as pessoas e de diálogo. Então a gente quer caminhar para que a gente desculpa, eu agora me desconcentrei. Desculpe, é porque não está passando o tempo. Aí, será que está gravando? Não está gravando lá, que não tem nada a ver não. Ah, tem nada a ver não, Aqui então pronto. Deve estar indo. Deixa. Você lá, você testa, né? Para não cortar nada, tá certo? Porque é muito importante tudo que está sendo Eu dito. vou retomar. Retome. Eles depois editam. Então, assim, para a gente é muito importante também acreditar, como a gente tem feito, acreditar na humanidade. Então, por isso a gente dialoga, por isso a gente busca todos os setores da sociedade, Sim. por isso a gente não abre mão. Agora, uma coisa que a gente não pode é se omitir. Por exemplo, aqui nessa questão existe um interesse muito forte da indústria farmacêutica e das grandes corporações de cannabis. Certo. De tirar isso aqui da sociedade. Então eles acabam demonizando certas substâncias. Por exemplo, eles dizem que a parte boa da maconha é o canabidiol e a parte ruim é o THC, que é aquela substância responsável pela sensação de alteração da consciência, aquilo que as pessoas chamam de barato. No entanto, o THC é muito medicinal, tão quanto o canabidiol. É usado principalmente para Alzheimer, para doenças demenciais, para dor crônica, para aliviar os sintomas da quimioterapia, náusea, vômito, a prostração, a falta de apetite, e tem inúmeras outras possibilidades terapêuticas para essa substância. Entendi. E a população não sabe. E aí, por isso a gente defende a planta. Sim. A planta nas suas mais diversas variedades. De acordo com a composição, sendo um fitoterápico, ela vai se adequar à realidade de cada paciente. Sim. Sair dessa medicina alopática que olha todo mundo nivelado e que não olha a realidade individual de cada paciente e acaba olhando o paciente como se fosse apenas um sintoma, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma inflamação, um câncer, mas não olha a pessoa. Então a gente quer resgatar um pouco essa humanização da saúde e esse processo está sendo muito interessante para isso. Muito. E você veja bem, por isto que o movimento ambientalista luta tanto pela preservação da flora e fauna. Por quê? Quando eu cheguei aqui na Paraíba, nós tínhamos, ainda existe, o Laboratório de Tecnologia Farmacêutica. Então, eles trabalham com plantas do semiárido, notadamente, né? E isolando substâncias, etc. Minha especialidade em zoologia são aranhas. E as aranhas, o veneno, a peçonha da aranha é fortíssima. Tem algumas espécies que promovem uma perda de sangue enorme com a picada de aranha. Ou seja,
Dali se pode extrair substâncias importantíssimas, como se faz com a jararaca, para a questão da trombose. A França já faz injeções, medicamentos injetáveis para tromboses com veneno de jararaca. Ou seja, natureza e nós somos um só. E essa natureza existe aí e nós não a conhecemos. Eu tinha um professor Abreu, ele faz fitoterapia, escreve fitoterapia, é maravilhoso, é do Ceará. E lá no Ceará se faz medicamentos fitoterápicos para animais, para o gado, para os animais menores. Então ele dizia, a planta é a nossa biblioteca. Ela está ali posta. Nós temos que descobrir o que ela tem e que tipo de substâncias dali a gente pode tirar para o bem-estar da humanidade. Porque esse é o objetivo, né, Júlio? Que momento nós estamos com relação a tudo isso que você falou aqui? Olha, a gente está avançando muito. Hoje a Paraíba é uma referência no Cenário Nacional, tanto no aspecto de mobilização, como no aspecto de inserção social, como também no aspecto propositivo. A gente hoje já tem um documento da Liga Canábica com as diretrizes para uma política pública nacional de cannabis para fins terapêuticos. Sim. E a gente está levando, porque normalmente se olha os pacientes só como aquele coitadinho, aquela pessoa que vem só se tratar, que o Estado vai atender a necessidade dele. Necessidade momentânea, né? Momentânea dele, mas não encara esse paciente como alguém capaz de propor políticas públicas, como alguém que questiona, que conhece do seu corpo, da sua realidade. Sim. E por isso a gente defende uma relação menos hierárquica com os médicos. Sim. Hoje eu considero que eu sei mais de cannabis do que muitos profissionais de medicina. Com certeza. Porque me debrucei, estudei. Eu não tenho o título dele. Eu não tenho. Mas eu tenho uma experiência empírica de mais de 5 anos acompanhando centenas de pacientes. Olha só. Estando perto, ouvindo dos pacientes, conhecendo sobre interações medicamentosas, reações adversas, efeitos colaterais, e tudo isso, a forma de ação desses medicamentos, como a gente deve dispor deles. Sei. E a cannabis é segura. A cannabis não é uma droga que vai causar... Não. A cannabis é uma planta, uma erva medicinal que, como qualquer fitoterápico, tem seus grupos de risco. E a gente reconhece isso e aí a gente trata essa questão não com proibição, é com informação. Certo. O que a gente acha que o Estado deve promover é a proteção da sociedade. E só se protege informando. Quando eu proíbo, eu crio um mercado paralelo, eu alimento o tráfico, eu alimento a morte, como a gente está vendo aí, pobres, negros, moradores de periferia, que são os grandes alvos dessa política de drogas que a gente tem hoje, e são o encarceramento em massa dessas pessoas, e ao mesmo tempo o grande traficante que financia as campanhas políticas de muitos políticos e de muitos partidos. Que não está na favela, está lá nos edifícios, exatamente. nos então, grandes condomínios. Esses aqui estão soltos, esses aqui não são tratados. E a regulamentação dessas substâncias todas, eu digo não só da cannabis, mas o trabalho de regulamentação, de propor políticas públicas, colocando a realidade da sociedade em primeiro lugar, e quem está na ponta em primeiro lugar. Se eu faço política pública, eu tenho que olhar quem está na ponta, qual é a necessidade, e não querer fazer para o outro com o que eu acho que ele precisa, mas fazer com. E a Liga defende isso aqui. A Liga defende isso aqui. Muito bom. Estamos nesse momento agora. É um momento para a gente que é um momento de florescimento. É um momento muito forte para a gente. Vamos ter uma campanha nacional agora, colocando na mídia também aquilo que a gente defende e buscando uma atitude, uma ação do governo no sentido de regular, de regulamentar, de promover a produção nacional, principalmente a produção estatal, pública, feita por universidades públicas, e o direito do paciente também de cultivar, de extrair o óleo, porque existem formas seguras e baratas, e por isso a indústria se preocupa tanto, porque o paciente, ele tendo esse acesso gratuito em casa, ele não vai consumir os remédios caríssimos da indústria farmacêutica, e nós temos como fazer isso como política pública, e para a gente é uma satisfação ter esses espaços como o teu aqui, para a gente promover na verdade é uma mudança cultural, superação do preconceito, a abertura ao diálogo, é o que a gente propõe, a unidade da sociedade. Isso é importantíssimo. É
toda a sociedade junto, né, discutindo, cada uma dentro da sua especialidade, dentro da sua especificidade. Então, Júlio, é muita coragem sua, sei que a dor nos dá coragem para tudo, né, meu companheirinho? Com certeza. E a gente que não tem uma pessoa dessa na família, mas pode perceber, pode sentir, os que vão ter filhos ainda, os que já tiveram há pouco tempo, como deve ser doloroso ver um filho sofrendo e buscar a solução para esses sofrimentos. A gente tem que se jogar, a gente tem que se jogar. Então, para nós do programa, foi muito bom ter estado com você aqui, Júlio, notadamente porque você nos dá também a oportunidade de dizer às pessoas, estamos num momento político difícil, muita coisa sendo proibida, muita coisa normal que já acontecia sendo proibida. Imagina coisas que o mito considera anormal. Então, discutir isto, saber a respeito, estar atento para discutir todas as coisas que a sociedade precisa. Dia 30, nós vamos para a rua novamente discutir que não queremos nenhum tipo de corte de recursos na educação. Nós não queremos que a educação do país pare. Muito pelo contrário. Quanto mais o país for educado, mais desenvolvimento ele terá para todos, mais ele será de todos e não de uma elite privilegiada. Então essa discussão da cannabis terapêutica é uma discussão séria, é uma discussão profunda, é uma discussão necessária e dentro dessa discussão, Julinho, acho que tem muito mais coisas a serem discutidas no nosso país. Como este grupo do qual ele pertence se embrenhou nessa discussão, no aprofundamento dessa discussão, quanto a gente tem que discutir, hein, minha gente? O que tem de se descobrir no nosso país, o que se tem que levar para a comunidade periférica, esta que é alijada de todos os recursos. Eu estou trazendo qualquer dia desse uma companheira negra, filósofa, que estuda racismo ecológico. A minha querida Sueli Carneiro, do Rio de Janeiro, vai vir aqui para discutir conosco. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa estar comprometido com esta nova sociedade. A gente precisa estar comprometido em fazer com que a tecnologia seja para o bem de todos. E por último, eu queria deixar os nossos minutos finais para que Júlio se despeça e faça um chamamento para a nossa sociedade, para que esteja junto na discussão da Liga Canábica. Vamos estar todos juntos. Julinho. Eu queria agradecer a atenção de cada um de vocês que nos assistiram aqui. E queria propor que você levasse essa discussão na sua família, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, igreja, com os amigos, na igreja, na associação, no sindicato, onde você faça parte. É muito importante para a gente, porque essa é uma questão de saúde pública. A gente tem feito um trabalho muito sério, tem feito um trabalho que tem dado a oportunidade a pessoas que normalmente estão sofrendo e não têm outras opções, que os remédios alopáticos não resolvem. Temos histórias impressionantes de pessoas com Parkinson, com Alzheimer, com esclerose múltipla, com dor crônica, com uma série de patologias que estão sendo tratadas aí, tendo qualidade de vida graças a essa planta. Então, vamos defender essa planta, vamos conversar, quebrar esses mitos, quebrar o preconceito e muito mais para o acolhimento. A gente quer uma cultura de acolhimento, a gente quer que a sociedade ela se junte em torno de propostas de políticas públicas que dê acesso a todos, que ninguém fique de fora. Então vamos superar o preconceito, vamos trabalhar juntos e a gente agradece demais. Estamos à disposição com as pessoas que quiserem entrar em contato conosco. A gente tem uma página no Facebook, Liga Canábica Paraíba. Você pode deixar uma mensagem lá pra gente, que a gente te acolhe, a gente conversa também. Júlio, vocês vão a escolas, a grupos de pessoas, grupos de idosos, quem queira, é só agendar. É só agendar. Página. Nessa página tem também o Instagram da gente, ligacanábica.pb. Você pode entrar lá no Instagram e pode colocar uma mensagem, fazer um comentário, pegar um contato da gente, conversar com as pessoas lá que vocês vão ser muito bem recebidos. E a gente fica à disposição para levar para frente isso aqui, porque é muito importante para a gente. Eu agradeço demais esse espaço, Paula. Agradeço demais a produção do programa. Você estará sempre
aqui porque as portas estarão sempre abertas e cada conquista, cada passo que nós dermos no sentido de fazer com que as políticas públicas contemplem a todos e notadamente aqueles que sofrem tanto, nós estaremos juntos. Eu acho que quando essas portas se abrem, tem alguém, um todo-poderoso que diz: é missão, você está numa missão, vamos cumpri-la. Desculpem, vamos cumpri-la, vamos fazer com que os talentos que foram dados a alguns, e Deus quando dá talentos, vocês sabem que eu sou uma pessoa católica, eu acredito na palavra, e quando Ele dá os talentos, Ele quer que esses talentos sejam usados no sentido de todos os seus filhos, porque nós todos somos filhos de Deus, precisamos dele, estamos com ele, e quem também está caminhando nessa trilha para a salvação, o bem-estar, a alegria coletiva, estará sim cumprindo aquele grande mandamento que todos nós conhecemos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós amamos, por isso nós temos a coragem de seguir em frente. Até logo, minha gente. Obrigada. Obrigado.